Pronto. Então, muito boa tarde para você que está nos assistindo. E hoje, o nosso de frente aqui é com o nosso querido professor, nosso querido aqui, que trabalha bem, que estuda bem, que dirige as coisas bem, da melhor forma possível, para dirigir as coisas no rumo certo. E essa pessoa já foi entrevistada aqui no canal anterior que a gente teve, e para atualizar o nosso podcast, a gente chamou ele de novo, para ele poder participar aí novamente. Então, seja muito bem-vindo ao De Frente com Gabriel Souza. Boa tarde, Gabriel. Queria dizer que é um prazer estar aqui novamente. E obrigado pelo convite. É isso. Bom, eu acho que a entrevista passada a gente falou bastante sobre a arte, né? Sim. A gente retrata bastante que a arte define o corpo, define a mão, define a imaginação. Mas qual que é a parte principal aí da arte em si? A arte em si, ela sempre está ligada junto com a história, né? A arte, atrás de um quadro pintado, atrás de uma poesia, atrás de uma música, há um contexto histórico, né? Através de uma pintura, você vai estudar a sociedade da época, o que eles pensavam, da forma que eles pensavam, da forma que eles agiam. Então, tipo assim, a arte está em todo lugar. E ela tem sua importância porque ela abrange a parte literária, a parte visual. Então, assim, ela está presente no cotidiano, seja em qual tempo for. Muito bom. Vamos dizer assim que, de uma certa forma, a liberdade de expressão também construiria com a arte de se expressar. Sim, sim. Tem algumas pinturas, por exemplo, do arte abstrata, por exemplo, que cheguei até a passar para vocês. Tem uma parte da arte lá das pinturas que retrata muito o quê? Que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma forma de expressar, uma forma de extravasar, entendeu? Aquilo que a pessoa está sentindo, aquilo que a pessoa está passando. Então, a arte ela é importante por isso. Para esse ano, você pensou em algum projeto relacionado à expressão do corpo, à expressão da imaginação? Então, esse último trabalho que foi feito na escola foi sobre o body art, arte com o corpo. E eu anexei, junto com a artista francesa, sobre o pensamento dela, sobre as polêmicas das cirurgias plásticas. Então, assim, foi uma forma de a gente pôr esse trabalho para os alunos, né, que é a arte com o corpo, né, fazer com que eles entendam que essa arte, ela embora seja em evidência contemporânea, mas a gente já carrega tradições dos nossos indígenas, que já pintavam o corpo, em questão de ritual. E a gente trouxe esse tema da cirurgia plástica, que hoje em dia a gente percebe que as pessoas vivem uma não verdade, uma mentira, né? Deixa o seu eu de lado para viver uma outra personalidade. As pessoas querem mudar corpo, querem mudar rosto, querem mudar e acabam esquecendo o eu próprio. Então, o projeto foi bastante válido, foi bastante interessante, porque eles comentaram, eles pesquisaram, eles divulgaram a opinião deles, o porquê que eles mudariam isso, porquê que não mudaria. Então, esse foi um projeto bastante interessante que a gente fez na escola. Legal. Essa parte aí das plásticas, houve alguma coisa durante o trabalho que deu para perceber uma baixa autoestima, uma autoestima muito alta? Como que foi? Não, bastante, assim, como é que eu vou te explicar? Você percebe nos alunos, assim, muito crise de ansiedade, né? Qualquer coisa eles já se abalam um pouco com qualquer coisa que eles escutam.
E, assim, teve algumas pessoas que têm, assim, uma autoestima baixa com o corpo, com a parte do corpo, sim, teve, a gente conseguiu detectar. E que nesse caso, quando os professores conseguem detectar, o que seria apropriado os professores me fazer, pesquisar, ou fazer alguma O coisa? que foi feito com os alunos, assim, foi não condenar a cirurgia plástica. Não foi condenar ou você cuidar do corpo, mas tudo nos padrões adequados. Nada exagerado. Porque tudo aquilo que é exagerado vira uma coisa grotesca. O que foi assim trabalhado com eles foi que eles não é que eles não deveriam cuidar do corpo, que a autoestima, que, por exemplo, se a gente for puxar na Primeira Guerra Mundial, quando foi o princípio das cirurgias plásticas, os soldados da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, eles tinham autoestima muito baixa, que voltava da guerra com o rosto totalmente desfigurado. Então, a cirurgia plástica, nesse período, serviu para tentar levantar a autoestima dos soldados para que ele pudesse, ao menos, tentar ter uma vida normal. E quando a gente fala assim de cuidar do corpo, é uma autoestima, né? Eu acho que o que foi passado para eles é não deixar a sua identidade, não deixar o seu eu de lado para viver uma outra identidade, desfigurar o corpo, desfigurar o rosto, fazer mudanças cabíveis para, assim, ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente soube separar isso. Legal. A parte, assim, no caso, nessa parte de cuidar dos alunos, mostrar que uma forma não é, vamos dizer assim, que não é adequada, vamos dizer assim, por exemplo, Sim. Eu não gosto da minha barriga. Certo. O que eu faço? Eu vou lá e faço uma bariátrica. Ou coloca um implante de coisa, né? Sim. De abdômen. E aí melhora tudo. Aí fica ali. Sim. Mas se você não cuidar daquele momento, o que acontece? Pode crescer a barriga de novo e aquele implante, aquela bariátrica não vai ficar tão legal como ficou no início. Não, não. Então, mesmo que se você quiser um cuidado, o autocuidado para melhorar, você tem que continuar cuidando daquilo que você colocou, né? Sim. Eu acho que essa parte da arte de mexer com o corpo, colocar alguma coisa no corpo, mexer com o corpo, tem ali uma polêmica grande demais. Sim. E cada um tem uma opinião diferente. Mas a gente aceita que para melhorar o nosso corpo, a gente faz qualquer coisa. Mas tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite, assim, e assim, não precisa ser uma cirurgia plástica, né? A gente trabalhou em sala de aula, a gente tinha muitos alunos e alunas que iam na academia, tinham um corpo legal, tinham um corpo bacana, porque cuidavam do corpo, entendeu? Mas mesmo às vezes dentro de uma academia, se você for exagerar muito, uma coisa assim muito exagerada, muito excesso, fica uma coisa grotesca, fica uma coisa não legal. Bom, vamos passar para um ponto aqui, que é o seguinte, a gente sabe que a escola ela tem um ensino muito importante sobre várias coisas na vida, tanto das crianças, tanto dos adolescentes. Certo. Essa parte de configurar a mente da criança e do adolescente para aprender uma coisa muito impactante, muitas das vezes os pais não gostam. Sim. Acabam falando, não, meu filho tem que saber isso nessa idade. Não, assim, não é hora. Como que os professores, como que a direção normalmente lida com isso? Não, lido com, assim, quando é assunto polêmico, assunto que eu acho nem é polêmico quando você fala sexualidade, que é um tema interessante se trabalhar nas escolas, assim, tomar o cuidado, como você vai trabalhar, como você vai passar aquilo para os alunos, de uma forma que não vai ofender eles de forma alguma. Existe sim uma preocupação, mas sim, tem lá os caminhos que a gente toma para não causar um impacto assim muito grande. Você tem algum projeto futuro para agora, no finalzinho do ano, para o ano que vem, que você quer fazer, que não quer deixar para depois? Para agora já praticamente acabou o ano, né?
Mas eu e a professora Silvinei, a gente tem um projeto de fazer intercâmbio de cultura. O que seria isso? É você lapidar os talentos que a gente tem na escola, que a gente tem muito talento na escola, Gabriel. A gente tem bastante pessoas que faz teatro, que toca música, músicos, desenhistas, né? É trazer eventos, trazer os talentos de outras escolas para apresentar dentro da nossa escola e levar os nossos talentos para estar apresentando uma peça de teatro, montar uma banda da escola, ir lá apresentar um MPB, umas músicas assim mais cabíveis, né? Eu pretendo fazer esse tipo de trabalho ano que vem. Legal. Você acha que. Como você acha que os jovens, os jovens vão receber? Vão receber isso de bom agrado, porque às vezes é um aluno assim que não tem tanto interesse em sala de aula, Uhum. mas ele é um cara que um excelente músico, por exemplo. A partir do momento que você coloca ele como centro das atenções, as pessoas veem ele como um exemplo, isso automaticamente vai refletir em sala de aula. Ele vai começar a mudar a postura dele. Porque você coloca ele lá, ele vai fazer uma apresentação. Aí você pega até uma música lá, um MPB que falou sobre na época da ditadura militar, por exemplo, é uma forma dele estar aprendendo também. Em cima da música, ele vai procurar saber o porquê daquela música. Então, assim, eu acredito assim que existe várias formas de você transmitir o conhecimento, né? Resgatando assim a característica de cada aluno e você tem que procurar saber o que o aluno, onde o aluno ele é bom, para você poder trabalhar em cima da habilidade dele. Ah, tô meio travado hoje. Seguinte, eu sei que, de uma certa forma, os professores acabam sofrendo de alguma forma dentro da sala de aula. A gente consegue ver, por exemplo, nas notícias mesmo que já soltaram na mídia de aluno batendo em professor, de aluno, de professor sendo humilhado em rede social. Os professores ficam tristes e ficam, de uma certa forma, até com medo, né, de algumas atitudes dessas acontecerem em sala de aula, né? Uhum. Assim, a gente falar, se a gente for pensar assim, em cidade grande, assim, a proporção é maior, né, esse índice de violência. Graças a Deus, acho que na nossa escola aconteceu, não sei se já aconteceu coisa grave, assim, de meu conhecimento, não, né? Mas assim, Gabriel, a educação em si, ela sempre foi aqui no Brasil deixada de lado e os professores sempre execrados, né? Os professores nunca têm apoio. Então, tipo assim, o professor ele consegue, a cada ano que passa, ele fica mais acuado por compromissos que tem que cumprir do governo. E esse professor trabalha naquilo que dá, naquilo que ele consegue desenvolver. Porque cada ano que passa vai diminuindo os conteúdos curriculares para os alunos, vai cercando para o professor, né? Eu percebo muito isso. A educação, aqui no Brasil, ela não é valorizada. O professor não é valorizado. E a cada ano que passa, o trabalho para o professor fica difícil, né? Fica muito difícil porque é aquele negócio, você tem que dar 1000 chances para o aluno, você tem que fazer isso, tem que fazer. Então, o professor, a cada ano que passa, ele vai perdendo a sua autonomia. Então, isso dificulta o trabalho. É onde você tem que se inventar, é onde que eu falo que você tem que lapidar os talentos dos alunos para você, através desse talento dele, você cativar ele para a sua aula, para você conseguir trabalhar de uma forma diferente e conseguir lecionar. Tu acha que em Minas Gerais isso acaba sendo pior? Aqui em Minas, eu acho que educação é geral. Assim, o descaso com a educação, acho que é Brasil, é geral. Teve aí a greve dos professores alguns anos atrás, Hum, que a gente ficou um tempo parado, né? A gente pode perceber que os professores, eles queriam dar aula, uhum, tentando dar aula. Só que, às vezes, com tudo que eles passam na sala de aula,
o estresse que passa na sala de aula. Não vale tanto a pena pelo salário que acaba ganhando aqui, pelo menos em Minas, na verdade. Uhum. Não, assim, quando teve a greve, eu não estava lecionando, né? Uhum. E, assim, sempre, eu acho que desde quando eu estudei, sempre teve greve e nunca se resolveu nada. Daí que eu falo para você que eu descaso com o professor, entendeu? Educação, acho que aqui no Brasil eles nunca vão olhar para a educação, porque eles querem, quanto menos a gente pensar, para o governo é melhor. Então, nunca eles vão investir em educação no Brasil. Sempre a educação vai ser o último plano, porque quanto mais gente alienada que eles poderem controlar, melhor para o governo. Eles não querem pessoas que questionem, eles não querem pessoas que pensem. Então, por isso que a educação no Brasil nunca vai ser prioridade. Diferentemente, se a gente for parar para analisar o Japão. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, o país ficou praticamente dizimado, né? Por conta dos contextos históricos, da forma que foi. E se você vê o Japão hoje, mas porque é um país que sempre investe na educação. A base do Japão, entre outros países, a base é a educação. Ao contrário aqui no Brasil. É complicado. Por isso que muitas pessoas que moram aqui no Brasil vai fazer escola, intercâmbio. Intercâmbio, sim. Lá, né? Até uma aluna minha falou que talvez ia para a Austrália, eu acho, se não me engano. Incentivei, eu acho que se a pessoa, quando ela tem uma oportunidade de ir para fora, para estudar, para fazer a vida, eu acho que não pode deixar passar. Esse ano aí formou um dos terceiros anos aí, né? Sim. Que eu acho que foi um dos terceiros anos que mais emocionou aí os professores desse ano. Como que foi ver os alunos que você pegou ali, vamos dizer assim, quase já no finalzinho do ano, fazendo uma homenagem tão linda para cada um dos professores? Foi muito emocionante, né? Escolhido para ser o paralímpico das 3 turmas. Eu fiquei bastante emocionado no dia, porque assim, é um reconhecimento muito grande, né? E o que o professor espera é esse reconhecimento. E assim, foi uma surpresa mesmo, porque eu comecei a dar aula esse ano, né? E eu peguei eles já teve desde o 6º ano ali até, eu peguei eles ali no último ano, e eu consegui captar deles, que eles tivessem esse reconhecimento do trabalho. Então foi uma coisa que me marcou bastante, fiquei muito feliz. Uma palavra que define o terceiro ano de 2023. Incríveis, são incríveis. As 3 turmas ali que eu trabalhei, cada turma tem uma característica diferente, nenhuma sala é igual à outra, tem as suas características. Mas, sim, de uma forma geral, assim, o que eu posso definir deles são incríveis. Do segundo. Segundos anos, turmas boas também, cada turma uma característica diferente. Porque, assim, quando você entra você tem várias posturas em várias salas diferentes, porque cada sala é uma característica diferente. Mas, num todo, são muito bons. Não tenho que reclamar, não. Esse ano você pegou praticamente tanto o vespertino, tanto o matutino, né? Não, eu peguei só o matutino. O vespertino, às vezes eu ia substituir, eu fiquei com 2 aulas à noite, que é o terceiro EJA e o primeiro sim. E como você define o noturno? É outro público, é outra realidade. Tipo assim, você pega a escola de manhã, uma forma, à tarde é outro público e à noite é outro público completamente diferente. À noite você tem que trabalhar de uma forma muito mais tranquila, sim. Você não trabalha na mesma intensidade de manhã. E você entende também, às vezes o aluno chega muito cansado, trabalha o dia inteiro, então você tem que fazer um trabalho mais... Não que você não deixe de passar o mesmo conhecimento de manhã, mas você pisa um pouquinho ali no freio ali e tenta levar mais tranquilo. Nos 70 quilômetros. Nos 60 quilômetros. Você chegou a dar aula em Guaxupé, em outra cidade? Não, nunca dei aula em Guaxupé, nunca dei aula, só aqui mesmo. Então tipo, vamos dizer assim, que a aula agora do ginásio seria uma primeira experiência. Não é a primeira experiência que eu dei aula na Prata, né? 1 ano e meio no presídio há 6, 7 anos atrás.
Aí, que nem eu falei na primeira entrevista, eu ausentei das aulas por conta de família, construindo casa, tudo. E esse ano eu acabei retornando. Aí, retornando no ginásio. Uma arte que você fez e que você colocou muito sentimento e que no final, na hora que você olhou, falou, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Um trabalho na escola. Muito bonito, assim. Eu acho que foram as maquetes, né? Tanto do trabalho do primeiro, né? Do primeiro semestre, que foi os primeiros colegiais arte egípcia, que os meninos capricharam. E ali, acho que dos terceiros também, arte gótica, os meninos capricharam também. Se empenharam bastante. Que bom. Ah, você pensa em fazer alguma palestra, alguma coisa assim, diferente, sem ser o caminho em si da arte, da cultura? Você fala, eu dar uma palestra? Isso. Não passou pela minha cabeça. Não, sempre até porque eu estou com outros projetos, assim. Terminar o meu livro, eu quero voltar a estudar, fazer uma outra licenciatura ou uma extensão. Estou mais focado nessa parte agora. Falta muita coisa por livro? Está na metade, é que o problema é que falta tempo, inspiração, aí a gente tem que sentar, concentrar certinho e terminar. Porque aí tem, começa, depois de um tempo, você começa a pegar o livro, você tem que lembrar uma parte que Não, você escreveu. sim, você tem que ler um pouco o que você escreveu para você tentar entrar no personagem ali de novo e para você continuar pegando aquele espírito. Se você ter ideia, quando eu escrevi de madrugada. Quando eu escrevi da 1 até 2, 3 horas da manhã, porque estava só eu, silêncio, aí você concentrava mais. Assim, aí na correria que você se encontra, que eu me encontro hoje, né? Aí é difícil. Aí você tem que reservar um tempo ali agora e para você fazer um cronograma ali para terminar esse livro. Qual o nome do livro? No Silêncio de Malaga. No Silêncio de Malaga. De Malaga, isso. Seria uma história meio depressiva? Não, uma ficção, sim. A história acontece na França, assim, e os personagens que eu usei, eu conto um pouco da minha história atrás desses personagens. Se a pessoa que lê vai achar que é uma história normal, mas eu conto, assim, trechos, detalhes da minha vida nesse livro. Se tivesse uma pessoa assim que, de uma certa forma, foi muito ruim com você, você deixaria essa pessoa como vilão no livro? Olha, o livro não tem vilão, assim, acho que não teve uma pessoa que foi ruim comigo. É que a vida, assim, a vida ela é feita de capítulos, né? Às vezes você vai bem e você às vezes escreve alguns capítulos errados, mas sempre vai ter um novo capítulo para você fazer diferente. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que às vezes você tem pessoas que às vezes te magoam, às vezes que te deixou chateado, mas assim, você não pode julgar como um todo. Eu penso que você não pode definir a pessoa por um erro ou por um momento. Às vezes a pessoa fez alguma coisa naquele período, mas você não sabe o que a pessoa estava passando. Então, eu não costumo lacrar ou julgar a pessoa por aquele momento. Eu acho que você tem que analisar um todo e fazer uma análise mais correta da pessoa. Uma viagem do sonho que você gostaria de ter? Eu gostaria muito de ir para a França e de ir para a Inglaterra, por conta dos castelos medievais, tudo, que eu adoro essa parte medieval, essas coisas. Você já viajou para um lugar mais distante? Não, sempre assim, sempre não. Depois que comecei nessa correria de trabalho, eu segui muito para São Paulo, que é onde eu morei, e meus parentes estão lá. E cheguei a fazer algumas viagens, assim, de excursão, tudo, mas, assim, muito, muito longe, não. Ah, um momento que você teve que você guarda, você vai levar para o seu caixão. Vixe, momento... tem muitos momentos, né? Por exemplo, assim, um momento que eu guardo com muito carinho é quando minha filha me chamou a primeira vez de pai. Então, assim, é uma coisa que eu guardo até hoje, até o presente do Dia dos Pais que ela me deu, eu tenho guardado até hoje, que é um terno tal, com um pente no bolso tal, eu guardo. Isso para mim é o meu maior tesouro,
entendeu? E tem outros momentos, eu acho que a primeira vez que eu lecionei, a forma como eu fui recebido, eu acho que essa passagem na escola também é uma coisa que me marcou bastante, eu acho que deixaram muita vontade de trabalhar, acho que eu consegui muito respeito dos alunos, o carinho de todos os alunos, então, assim, é uma coisa que também me marcou bastante. Você chegou a dar aula ali no Telecentro. Sim. Como que foi a experiência? Olha, foi muito bom ler. Assim, ali a gente dava o nosso melhor. Eu falo nosso porque eu sempre tinha os outros professores trabalhando comigo, né? Mas assim, a gente sempre procurava dar o nosso melhor a cada dia ali. Até o curso mesmo que a gente passava era até muito melhor do que muita escola particular. Então, assim, passou muitos alunos ali. Eu lembro que eu comecei lá na Vila Nunes, dando aula de informática. Eu acho que juntando todos os anos aí, são 11 anos, 11 anos de dando aula de informática. Então, passou muito aluno. Às vezes, muitos alunos que eu dei aula no Telecentro voltaram a ser meu aluno agora no ginásio, né? No SESC também, muitos alunos que eu acabei encontrando agora nessa reta final do ginásio. Então, foi uma coisa eu achei bacana você reencontrar alguns alunos que você lecionou lá no Telecentro e lá no SESI. Você era do básico ou avançado? Não era dos dois, meu curso era muito mesclado, né? Depois eles dividiram. Eu se passava ali uma coisa bem avançada mesmo para os meninos. Da hora. Ali, eu acho que nesse tempo que você ficou, 11 anos praticamente, por mais que tenha passado muita pessoa, algumas pessoas marcaram mais a sua vida. Alguma história, muito, uma história ali, um carinho, uma Olha, conversa. por coincidência, até esses dias eu lembrei desse fato que aconteceu quando eu comecei lá, dando aula lá na Vila Nunes. Eu tinha uma aluna, que eu acho que ela fazia aula comigo à noite, e ela não conseguia voltar para a escola, porque não sei se ela havia sofrido algum bullying, alguma coisa, ela passava em psicólogo para tentar voltar e não adiantava. E assim, eu fui com um jeitinho, conversando com ela, explicando certas coisas para ela, discernindo isso, daquilo, e ela voltou. Ela voltou a frequentar a escola, ela foi lá, me agradeceu, tudo. Até faz muito tempo que eu não vejo essa menina, eu nem sei se está mais aqui em Guaranésia, e num belo dia a mãe dela foi lá à noite agradecer, porque nem o psicólogo tinha conseguido destravar aquele bloqueio que ela estava. Então, assim, eu achei muito bacana isso, que eu pude ajudar uma aluna ali, mesmo estando na aula de informática, eu pude fazer algo a mais, eu pude fazer alguma coisa diferente na vida de alguém. Você já pegou alguma cena de bullying, de preconceito, racismo? Não, não. Falar, ser sincero para você, eu nunca assim peguei assim que eu vi, deparei, não, isso não. Eu acho que é quando a gente pega a reação, acho que uma das reações mais comum seria até mesmo ignorar. Uhum, Mas o certo normalmente é defender. sim. Eu teve um tempo no Olavo, eu passei por um período ali de bullying, Uhum, né? E eu comecei a perceber que se eu reagisse, seria pior. Então comecei a ignorar. Só que eu ignorei, só que do mesmo jeito que machucava quando eu reagia, quando eu não reagia, eu ia machucava mais. Eu acho que isso envolve muito mais o psicológico do que a pessoa em si, né? sim. É que não, hoje, por coincidência, você está falando nesse assunto, hoje eu dei aula no terceiro e eu conversei com duas alunas que eu percebi que estava muito triste, semblante muito triste. E uma delas eu conversei e eu falei assim, é uma coisa que o Karnal, filósofo, professor de história brasileiro, ele diz que a partir do momento que eu me conheço, nada me atinge. Se você realmente se conhece, não tem por que às vezes a pessoa falar uma coisa que você não é, não tem como você
se ofender. Então, tipo assim, eu estava procurando conversar muito com elas nesse segmento, porque ela falou que estava escutando coisas que estavam atrapalhando a vida dela. Então, assim, é importante a gente se conhecer, porque a partir do momento que a pessoa tenta te ofender, mas você vê que aquilo não cabe para você, o problema não está com você, o problema tá naquela pessoa. É porque a gente vive numa sociedade que tem muitas pessoas, Gabriel, que tentam, para poder se aparecer, elas têm que te diminuir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, no que a gente tem que absorver ou não. Então, assim, e a gente, como está em sala de aula, a gente conhece os alunos da gente, você percebe que às vezes um está um pouco cabisbaixo, o outro está diferente, aquele lá não é desse jeito, está acontecendo alguma coisa. E às vezes a gente procura conversar com eles ali na entrelinhas e procurar ajudar eles assim da melhor forma possível. Muito bom. Eu acho que, no meu caso mesmo, por exemplo, eles normalmente quem é o agressor, vamos dizer assim, pega uma parte muito íntima de você. Uhum. E aí acaba, de uma certa forma, usando alguma coisa que você falou em sala de aula, alguma coisa que você escreveu, uma redação, que às vezes no começo do ano os professores pedem para falar um pouquinho sobre as suas férias, né? Uhum. Às vezes alguma coisinha que você deixa ali escrito ou fala, de uma certa forma esse agressor usa para te machucar. Não é porque ele te odeia, é porque ele quer te diminuir para ele se sentir melhor. Sim. Porque a vida dele não está tão boa quanto ele queria. Sim. Eu acho que eu percebo muito isso. Mas uma dica que você teria para uma pessoa que está passando pela depressão, pela ansiedade, pela crise, pelo bullying? Assim, é difícil você falar, porque assim, cada pessoa tem lá a sua característica, o seu grau de dificuldade em assimilar e superar. Mas assim, se procurar sempre ver as coisas de outra forma. Se não ficar pensando no problema. Procurar se segurar naquilo que está te fazendo bem, procurar pessoas que te falam coisas que te acrescentam, pessoas que vão te levantar, não te afundar. E ter, assim, procurar, é difícil, porque, assim, a gente falar é muito fácil, né? A gente falar, é assim, tem que pensar dessa forma. Eu tenho 35 anos, mas às vezes a gente está conversando com um jovem de 18, 17, não viveu, não criou uma casca para ter esse discernimento, de escutar alguma coisa e não se sentir ferido, não se sentir ofendido. E é com o tempo. Conforme a pessoa vai vivendo, conforme a pessoa vai quebrando a cara com a vida, vai ganhando experiência, ela vai aprendendo a ficar mais forte, né? E assim, e como a gente foi falado naquela primeira entrevista, hoje é uma geração complicada, uma geração onde que não era acostumado a escutar um não. Então, às vezes, assim, para nós, que é de uma geração diferente, nossa, mas ela está abalada por isso, mas para ela não é só isso, é uma coisa que ganhou uma dimensão muito grande. É procurar não procurar pessoas que fazer coisas que vá distrair a pessoa e procurar pessoas que vai falar coisas produtivas para erguer a pessoa. Muito bom. Vamos agora, eu vou falar algumas palavras, e aí você vai definir elas na sua opinião. Por exemplo, música. O que representa a música para você? Qual é a sua opinião sobre a música? A música é muito bem-vinda. Eu particularmente gosto muito de música, né? Só que assim, a gente vive num mundo hoje que a cultura, com o decair da cultura, ela acabou refletindo nas letras das músicas, né? Hoje eu observo que as letras das músicas não têm mais o mesmo conteúdo como antes. Por exemplo, nada contra, respeito quem gosta de funk, que fala aqueles baixos escalão, aquelas coisas que fazem apologia à droga, à prostituição. Eu acho que não deveria deixar essas músicas serem divulgadas.
E assim, poxa, então você está querendo, está censurando. Não, não é censura, é ordem. Você não está proibindo a pessoa de fazer música, ela pode fazer música, mas desde que seja uma música que não faça apologia às drogas, não faça apologia à violência, que não diminua a mulher, que hoje a gente depara muito que as músicas atuais, assim, colocam a mulher muito lá embaixo. Então, hoje eu acho que as músicas em si, elas são muito evasivas, elas tem muita falta de cultura nas músicas atualmente. Padrão de beleza. Padrão de beleza, padrão de beleza em si, as pessoas já têm, a sociedade em si sempre padronizam um padrão de beleza, né? E isso não é de agora, isso já é com o tempo. Se você voltar lá na Idade Média, por exemplo, o padrão de beleza era aquelas mulheres que eram gordinhas, porque aquelas mulheres, aquelas pessoas que eram magras, eram do baixo escalão, eram pessoas que não tinham poder aquisitivo, então sempre esse padrão de beleza, ele existiu. O padrão de beleza ele é perigoso. Cada um tem o seu padrão de beleza, mas a partir do momento que você busca a beleza, ignora a sua beleza e vai buscar características em outra pessoa, em outras formas, isso é um pouco sério. Dança. Dança, não danço, não sei dançar, dançava muito tempo atrás forró com a minha mãe, mas assim, eu acho legal, tem alguns tipos de danças, eu acho que nas escolas deveria incentivar mais algumas aulas de dança, para fazer algumas apresentações. A dança é muito importante, como a música também é. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele é um pintor assim, muito estudado, né? Se vê que passa o tempo, né? O legado dele não se apagou, ainda é muito estudado. YouTube. O YouTube é uma ferramenta que chegou para revolucionar, né? Hoje você chega no YouTube, você consegue acessar qualquer coisa que você quiser. E a pessoa sabendo utilizar o YouTube é uma grande ferramenta do conhecimento, é uma grande ferramenta para você expor o seu trabalho. Hoje a gente vê muito podcast, né? Eu acho que abriu o leque para as pessoas também expressar e divulgar o dom. Às vezes a pessoa tinha o dom ali de entrevistar, no seu caso, mas assim, não tinha um capital financeiro para isso. Então acho que o YouTube chegou para quebrar esse paradigma aí e dar opinião e dar oportunidade para outras pessoas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mais novo aplicativo que chegou, TikTok. Não, o TikTok, eu, na verdade, não vejo muito, mas assim, às vezes eu sigo algumas páginas, assim, kawaii, tudo de história, assim, é outra coisa. A internet, você tem os dois caminhos, né? Se você souber usar ele, você vai adquirir bastante coisas produtivas, mas dependendo do caminho que você for acessar, você não vai achar coisas lá muito boas. Hoje, assim, a gente tem uma sociedade hoje, Gabriel, ela é dentro da tecnologia, mas sem informação. Porque hoje a pessoa fica 24 horas na internet, mas não está buscando conhecimento. Está vendo coisas improdutivas, né? Mas, assim, é uma ferramenta que, se você souber usar, é interessante também. Instagram. Instagram é o mesmo princípio, onde você vai divulgar ali as suas páginas, comerciais, pessoais. Eu acho uma ferramenta bacana, uma ferramenta de grande expressão. Fugiu? YouTubers? Isso. O YouTube tem bastante, né? Hoje em dia tem muitos YouTubers, né? Tem muitos seguidores, tem muitas pessoas que captam bastante seguidor. Eu acho que então, os YouTubers eles usam, como é que eu vou te explicar? Tem um lado positivo, mas tem um lado perigoso, que é onde a gente trabalhou no Body Art, que a gente comentou com os alunos e acabou entrando nisso. Às vezes as pessoas veem os YouTubers, eles passam uma vida que para a pessoa que está assistindo, a realidade dela não é aquela. E às vezes ela quer viver aquela vida. E o que acontece? Quando ela cai na realidade dela, ela acaba
ela acaba se frustrando. Então, tipo assim, hoje eu vejo eles propagando muita luxúria, ostentação e tudo, e às vezes a realidade da pessoa não é essa. Às vezes nem o que a pessoa tá, o youtuber lá que tá falando aquilo, às vezes nem ele vive aquilo. Então, assim, tem que se tomar muito cuidado. É interessante que a pessoa que está ali, ela está propagando o trabalho dela, mas a pessoa que está absorvendo aquilo, ela tem que ter um pouco de discernimento, saber o que é, o que pode e o que não pode. Personagem. Personagem em que sentido? Personagem, acho, por exemplo, no YouTube, muitas pessoas acabam fazendo um personagem para normalmente perder timidez. Sim. Músico, às vezes faz um personagem para aprender aquela timidez, para não ficar nervoso. Nesse caso, eu acho até de uma certa forma bem aconselhável. Sim. Agora, quando você faz um personagem a ponto de ofender, de machucar alguém, de humilhar alguém, eu acho que seria uma coisa muito ruim. Eu acho que a partir do momento que você faz um humor, ou você, dentro ou não de um personagem, ou você vai falar alguma coisa, assim, você tem que ter um limite. Eu acho que tudo tem um limite. Se está dentro do limite, beleza. Se não, acho que não é uma coisa bacana, é uma coisa que se deve aceitar. Política. Ó, política, acho que desde quando surgiram os primeiros partidos aqui no Brasil, sempre foi uma sujeira muito grande. A política sempre ela vivencia de defender os seus próprios interesses, né? E assim, nesses últimos anos que passaram, eu pude ver assim uma hipocrisia muito grande, né? As pessoas falando que estava preocupado lá com corrupção. Mentira, ninguém está preocupado com corrupção. Todo mundo está preocupado com seus interesses próprios. Hoje aqui no Brasil não existe consciência de classes sociais. Isso não existe no Brasil. Isso a gente ainda tem que aprender o que é classe social dentro do Brasil. Violência contra a mulher. Inaceitável. É uma coisa inadmissível, uma coisa que qualquer em si falou violência, seja o âmbito que for, isso tem que ser reprimido, acho que tem que ter leis mais severas e tem que ter uma fiscalização muito grande em relação a esse tema. Homicídio. Homicídio é complicado porque nesse mundo contemporâneo que a gente está, nessa geração, às vezes muitas pessoas se suicidam por coisas assim banais, assim, algo inaceitável, porque você tem os seus problemas, eu tenho os meus, você tem os seus problemas. Só que assim, é que eu sempre falo para os meus alunos, sempre vai existir o sol nasce do dia, então sempre vai existir o amanhecer para você escrever um novo capítulo da sua história. E existe, lógico, existe situações difíceis, situações assim de morte, de perca, mas eu acho que nada justifica o suicídio. Bom, eu acho que agora está na hora de deixar você dar o seu último recado para os alunos, para as pessoas, para a família, conversar com as pessoas, falar tudo que você tem de dentro para fora e de fora para dentro e conversar com tudo, tá bom? Falar, assim, agradecer, acho que até o momento, assim, que vem acontecendo na minha vida são coisas muito boas, eu só tenho a agradecer no âmbito de trabalho, aos meus alunos, à equipe de trabalho, família, não tenho que reclamar, minha família é nota 1000, minha esposa, que coincidentemente hoje está fazendo aniversário, mandar um feliz aniversário para ela, dizer que eu amo muito ela, é uma pessoa que sempre está do meu lado, uma pessoa muito companheira, uma pessoa que nunca deixou de desistir. E é isso, é dizer para todo mundo, principalmente para os alunos, persistir, nunca desistir dos sonhos e lembrar que sempre vai existir um novo dia para eles escreverem um novo capítulo. Muito bom. Aí, ó. Bom, vamos terminar aqui o nosso podcast, o nosso de frente. E eu queria agradecer muito você, queria agradecer você novamente, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para poder vir aqui conversar comigo, conversar, bater um papo. Hoje o podcast foi tão um pouquinho maior do que o outro que a gente teve. Isso foi
Foi muito bom, a gente conversou sobre bastante coisa, colocou de uma certa forma o papo em dia, atualizou muita coisa que a gente falou no podcast anterior. Nós falamos sobre depressão, sobre suicídio, sobre bullying, sobre violência contra a mulher. E isso é uma coisa assim, que quando a gente abre o espaço, abre a boca para falar sobre tantas coisas assim, as pessoas começam a perceber que aí a conscientização de uma certa forma. Então, eu tenho muito a agradecer você por ter topado vir aqui, topado ter conversado sobre arte, conversado sobre a arte de expressar, sobre a arte no nosso corpo, sobre a história e sobre essa parte da nossa autoridade que está, de uma certa forma, bem crítica. Sim. Então, muito obrigado mesmo pela sua companhia e que Deus te abençoe muito. Amém. Na sua vida como professor e na sua vida aí pessoal. Certo, eu agradeço o convite, tá? Fico honrado de vir aqui mais uma vez e quem sabe os próximos a gente também tá de volta aí. Bom, vamos despedir aqui do pessoal. Bom, muito obrigado para você que assistiu. Vai deixando o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe essa live que a gente teve aqui, compartilhe esse vídeo que a gente teve aqui com o Rainer, onde a gente falou sobre muita coisa interessante, na verdade. Então, se você quiser, a gente pode chamar outra pessoa, pode chamar aí uma pessoa também que vai conversar muita coisa legal, e daqui a pouco tem outro podcast. Então, não sai daí. 5 horas em ponto, tem mais um. Beleza? Muito obrigado por tudo e até breve. Tchau, tchau.